Quero cumprimentá-los com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta com mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a de número 7, intitulada O Relacionamento com o Espírito Santo. O texto bíblico básico sobre o qual se fundamenta a referida lição está em Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 32. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que leio agora. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E uma mentira, obviamente, que custou muito caro a Ananias e a sua mulher Safira. Objetivos da lição: 3. O número 1. Identificar alguns pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo. Objetivo de número 2. Entender que o Espírito Santo é a virtude divina que opera na Igreja de Jesus e a movimenta segundo o propósito divino. E agora o objetivo de número 3, conhecer a mudança de condição que a obra do Espírito Santo promove no cristão, tornando-o uma pessoa transformada e regenerada, a habitação do Espírito de Deus. E a nossa palavra introdutória o diz, que no livro de Atos temos muitos movimentos nos quais o Espírito Santo alcança vidas e transforma corações. Exemplos: sua descida no Pentecostes, conforme já mencionamos em uma aula anterior, inclusive, Atos capítulo número 2, a capacitação dos apóstolos, porque o Espírito Santo os tornou em instrumentos eficientes na propagação do Evangelho de Cristo, na operação de milagres e fatos semelhantes. Também o Espírito Santo atuando intensamente não apenas na vida dos apóstolos, mas nas vidas de todos os demais crentes em Cristo Jesus, os quais foram utilizados como instrumentos nas mãos de Deus para expandir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos lugares mais longínquos daqueles dias, indo, portanto, muito além da Judéia e Samaria. Na verdade, como o Senhor Jesus deixou bem claro, eles alcançaram os confins da terra. Logo, devemos observar que a igreja primitiva, inflamada, energizada pelo Espírito de Deus, implantou igrejas nos mais diferentes pontos do Império Romano. Mas esta obra maravilhosa só se tornou possível graças ao poder do Espírito Santo, graças ao agir do Espírito Santo na vida de nossos irmãos em Cristo Jesus, assim como o Espírito Santo hoje quer mover-se cada vez mais e com maior intensidade em nossas vidas, nós, os crentes do século 21. Agora passemos para o tópico de número 1, o Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é a virtude que Cristo derramou sobre os seus seguidores. Então, ele é o grande responsável, pela realização dos prodígios e também por mover cada crente na direção que o Senhor Jesus Cristo deseja. Agora o subtópico de número 1.1. O Espírito Santo é a única virtude, logicamente, atuante na Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a única virtude no sentido de que, como Deus, ele dispensa essa virtude, esse poder, essa autoridade, ele reparte com os membros do corpo de Cristo, já que ele, o Espírito Santo, é o administrador da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo do Espírito Santo utilizando-se dessa virtude, manifestando-a na vida do diácono Filipe, que foi o primeiro
cristão da igreja primitiva a atravessar as fronteiras, não é, e pregar o evangelho de Cristo na cidade de Samaria, já bem mais distante das áreas limítrofes da cidade de Jerusalém. E na cidade de Samaria, o diácono Filipe foi um instrumento utilizado com muita propriedade pelo Espírito Santo, já que coxos foram curados, outros milagres foram operados, endemoniados foram libertos e Samaria experimentou um avivamento tão intenso que quando as notícias chegaram à cidade de Jerusalém, a igreja em Jerusalém enviou os apóstolos Pedro e João à cidade de Samaria. E quando lá chegaram e viram tudo o que estava ainda a acontecer, pela instrumentalidade do diácono Filipe, a quem o Espírito Santo estava usando poderosamente, eles oraram pelos novos convertidos em Cristo e estes foram batizados com o Espírito Santo. Então, o Filipe é um modelo, um exemplo para todos nós de um crente que desejou ser usado pelo Espírito Santo, mas permitiu que o Espírito o usasse. Então, se permitirmos, o Espírito Santo também usará a cada um de nós. Subtópico 1.2, o mover do Espírito Santo não pode ser detido. Isto é uma verdade pura e cristalina à luz do texto sagrado. Os apóstolos e todos os demais crentes da igreja primitiva, lógico que enfrentaram oposições as mais diversas possíveis. E, no entanto, a obra do Espírito Santo, por intermédio deles, não pôde ser detida, porque mesmo diante de tão firmes e fortes e até violentas oposições enfrentadas, os apóstolos e os membros da igreja primitiva, eles permaneceram firmes na fé em Cristo e continuaram propagando, pregando, proclamando a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De sorte que a igreja crescia e se multiplicava e o Senhor ia acrescentando sempre novos membros ao corpo de Cristo. Agora passemos para o tópico número 2, pecados contra o Espírito Santo. Estes pecados caracterizam-se por comportamentos desregrados, atitudes de rebelião e desobediência que ofendem, entristecem e até extinguem a presença do Espírito Santo nas vidas de não poucos que um dia experienciaram uma vida de comunhão com Ele. Infelizmente, nós gostaríamos que estas coisas não acontecessem, mas infelizmente acontecem porque sempre aparecem aquelas pessoas que descuidam de sua vida espiritual e acabam transgredindo, pecando contra a própria pessoa do Espírito Santo. Então nós temos o primeiro destes pecados cometidos contra o Espírito Santo, subtópico 2.1, que é resistir obstinadamente ao Espírito Santo. Ao longo dos séculos, Israel fez isso, se recusou a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Inclusive, em consequência disto, findaram por matar o próprio Messias. E depois, conforme podemos observar em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão para os membros do Sinédrio Judaico, fica claro ali no seu sermão que os filhos de Israel resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. Este é um pecado grave e que deve ser evitado de ser cometido. Não se deve oferecer resistência à pessoa do Espírito Santo. Subtópico 2.2, o segundo pecado alistado, não é? Cometido contra o Espírito Santo, que é o de mentir. E nós temos o exemplo muito negativo de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo de número 3, mais especificamente, mas também o versículo de número 4. Fica claro pelo texto sagrado que eles mentiram.
ao Espírito Santo. E já sabemos qual foi o resultado. Os dois foram recolhidos precocemente à eternidade. Porque se Satanás não consegue derrotar a igreja com seus ataques externos, então ele procura derrotá-la, infiltrando em seu meio, não é? Em seu interior, mesmo sob o cuidado que os pastores costumam ter dos rebanhos que Cristo coloca aos cuidados destes, pessoas que causarão transtornos internos à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque infelizmente são pessoas que darão lugar ao diabo, darão ouvidos às suas insinuações. Foi exatamente o que aconteceu por intermédio de Ananias e Safira. Cederam ao inimigo, planejaram uma estratégia, mas o fim do casal foi assustadoramente trágico. E agora o subtópico de número 2.3, o terceiro pecado que temos aqui contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. No tocante ao contexto no qual Cristo viveu e exerceu seu ministério terrenal, os judeus o rejeitaram como sendo de origem divina as obras realizadas por ele, atribuindo-as a Satanás. Neste caso, Cristo advertiu os judeus que eles estavam correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo, portanto, estavam a cometer um pecado que não seria perdoado, nem neste século e nem no século vindouro. E foi uma advertência extremamente séria para os judeus daqueles dias, que inclusive diziam que Cristo operava sinais e prodígios pelo poder de Beelzebu. E Cristo rechaçou isso veementemente, deixando bem claro que os milagres que ele operava, inclusive expulsando demônios, Mateus 12, 28, eram operados pelo dedo, ou seja, pelo poder de Deus. Mas nós temos aqui agora o tópico de número 2, o subtópico de número 2.4, um outro pecado, que é o de entristecer o Espírito Santo. O texto de Efésios 4:30 é bem claro: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui, pecados cometidos que entristecem o Espírito Santo. Vou apenas mencionar, sem oferecer pormenores sobre nenhum deles. O primeiro é a amargura, não é? A palavra no grego é picria, que é aquela malícia, né? Aquela pessoa que destila veneno pelos cantos da sua boca. Também nós temos a ira. Tem pessoas que são iracundas e a Escritura recomenda a não andar, a não acompanhar, a não fazer companhia ao iracundo e nem permitir que ele te acompanhe. O iracundo é alguém sempre predisposto para envolver-se em grandes e terríveis confusões. Mas nós temos também outro pecado que entristece o Espírito Santo, que é a cólera. A cólera, ela é ligada àquela paixão veemente e também ao ódio. Então, pessoas encolerizadas são pessoas que não poucas vezes odeiam aquelas que estão a rodeá-las. O outro pecado aqui é o da gritaria. Existem pessoas crentes, que se envolvem com este tipo de pecado, né? Gritarias, e nessas gritarias surgem até, né, a pronúncia de palavras profundamente desagradáveis, que nós conhecemos como palavras de baixo calão. Tem-se também o outro pecado que entristece o Espírito Santo, que é o da blasfêmia. Blasfêmia é você falar contra Deus, falar contra Cristo, contra o Espírito Santo, mas também falar contra os irmãos em Cristo Jesus. E nós temos ainda a malícia, porque tem pessoas que são maliciosas e maliciosas ao extremo. E estes pecados entristecem muito a pessoa do Espírito Santo e devem ser todos eles evitados a todo e a qualquer custo. Agora a conclusão desta aula. Nesta lição consideramos a importância do Espírito Santo como fundador da igreja e como seu mantenedor. De outro modo, somos selados
pelo sangue do Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo. E ele tem o propósito de caminhar conosco, sem nunca nos abandonar. A promessa é, da parte de Cristo, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou então, nunca te deixarei nem desampararei. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Logicamente, isso também vale para o Espírito Santo, que habita em nós e estará conosco todos os dias de nossa peregrinação nesta terra e também para todo sempre. Desse modo, devemos tomar certos cuidados e evitar que a mentira, a soberba, a blasfêmia e o coração duro impeçam que a virtude do Espírito se manifeste em nossas vidas. Temos ainda uma atividade aqui para fixação. Cite alguns tipos de pecados relatados na lição que atentam contra a santidade do Espírito e atingem nosso relacionamento com ele. Você já conseguiu lembrar-se de algum desses pecados contra o Espírito Santo mencionados ao longo de nossa lição? Mais alguns momentos para que você pense, raciocine, busque na sua memória, tente lembrar-se de algum destes pecados. Conseguiu recordar-se de algum deles? Pois bem, então vamos à resposta para essa atividade de fixação. Resistir ao Espírito Santo, Atos 7:51. Mentir ao Espírito Santo, Atos 5, não é o versículo 9, tá? Versículos 3 a 5. Entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. Apagar o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. E blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Finalizamos, portanto, a nossa lição? Não, ainda temos mais uma atividade, a de número 2. Eu fiz isso para saber se você estava atento à nossa lição, hein? Então, qual é a de número 2? Por que o pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia? Aí aqui nós temos uma imagem de uma pessoa que está aqui conjecturando, pensando, inquirindo alguma coisa com dúvidas. Você está em dúvidas ainda sobre essa atividade para fixação? Então, repetindo, por que o pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia? E você pode indagar, mas a palavra blasfêmia não está aqui no esboço. Exatamente, isso foi proposital para saber se você está prestando atenção na nossa aula de hoje. Então vamos à resposta para essa atividade de fixação número 2. Porque uma decisão final e irrevogável foi tomada. O pecado que não é perdoado é a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do pecado que Cristo nos oferece. Desse modo, findamos mais esta aula. Obrigado por sua participação. Deus te recompense por Cristo Jesus e até a nossa próxima aula.